Bom dia a todas as pessoas. Nós iniciaremos o painel com o professor Márcio Postman. Ele é economista, professor titular da Unicamp, pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Unicamp, presidente da Fundação Perseu Abramo, foi secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e autor de mais de 60 livros de economia, desenvolvimento e políticas públicas. Olá a todas e todos que nos acompanham aqui diretamente do auditório em São Paulo e também pela internet, nos mais diferentes locais em que alcança essa nova forma de comunicação e informação. Quero saudar a todos, cumprimentar aqui os colegas painelistas, né, informar que não teremos aqui uma fala que negará, digamos assim, os acontecimentos de Canaã, pois em Canaã o melhor vinho foi servido ao final. Então, nós vamos começar aqui com um vinhozinho assim, bem nacional, não é? E para poder ganhar maior intensidade com os colegas que vão, na sequência, certamente aprofundar mais. Eu vou dividir a minha fala em duas partes. A primeira, inicial, é uma breve apresentação a respeito da crítica à visão predominante acerca da temática do trabalho, essa minha perspectiva crítica, porque acredito que, infelizmente, o trabalho está sendo apresentado nas discussões sobre o próprio futuro do trabalho como uma variável subordinada, uma variável dependente, né, em que praticamente os trabalhadores são situados como mero receptores e não atores. Tá? E a segunda parte é trazer algumas questões que me parecem centrais para entender o que nos espera em relação à temática do trabalho no Brasil. Uma breve análise do que aconteceu nesse primeiro quartel do século XXI, né? Mas certamente olhando com... Bom, então, olhando com um pouco mais de cuidado, aquilo que me parece a mudança mais significativa que nós devemos ter, ou já estamos tendo, do ponto de vista da centralidade do trabalho no Brasil, porque quero levantar aqui aspectos que dizem respeito à transição profunda do nosso sistema de relações de trabalho de natureza corporativa para um sistema de relações de trabalho de natureza contratualista. Não é? E isso, obviamente, tem impactos muito grandes nas instituições, nas formas de organização e na própria relação capital-trabalho. Muito bem. Então, em relação a essa parte mais preliminar, acerca do diálogo sobre a perspectiva do trabalho, ou a visão que predomina sobre o tema do trabalho, né? Eu começaria dizendo que graça entre nós, né, uma perspectiva que coloca, basicamente, uma espécie de colonialismo mental, né, que faz com que nós passamos a tratar, e aí são diversas abordagens e análises, né, que entendem que o trabalho, de alguma forma, vem sofrendo um processo de transformações, impactos de mudança muito grande. Ou seja, nós estaríamos vivendo um período, né, de mudanças em que o trabalho recepciona, na verdade, transformações exógenas ao mundo do trabalho. Né? Então, essa perspectiva nos coloca numa posição passiva, de tentar entender como é que o trabalho vai reagir a mudanças que vêm de fora do mundo do trabalho. Então, essa visão, né, faz com que nós estejamos vivendo a mesma sociedade urbana industrial, né, que protagoniza, basicamente, se olharmos as experiências originais aí na Europa, sobretudo a Inglaterra, desde a primeira Revolução Industrial, que você tem a transição da antiga sociedade agrária para a sociedade urbana industrial,
nossa situação aqui no Brasil após 1930. Né? Você tem, na verdade, então, uma transição da antiga sociedade agrária para a sociedade urbana industrial. As análises, na verdade, colocam essa perspectiva de que a sociedade urbana e industrial, com centralidade no trabalho, vem passando por modificações. Então, é o mesmo período com reflexos de mudanças. Então, como assim? A globalização. A globalização mudou tudo. Não é? É um questionamento às fronteiras dos estados nacionais, uma tensão sobre o sistema interestatal que se constitui desde o século XVII, lenta e gradualmente no mundo, e não há muita coisa a que fazer do ponto de vista dos trabalhadores, senão aceitar essas novas regras que são estabelecidas agora por grandes corporações internacionais. Então, os sindicatos, os trabalhadores, as regras nacionais têm que se adaptar a essas mudanças que vêm de fora, como é o caso da globalização. Um outro exemplo simplório também tem a ver com esse ciclo de transformações tecnológicas. Então, agora se fala na indústria 4.0, que é mais um modismo do que, de fato, algo concreto em relação ao que já vem ocorrendo em termos de uma revolução tecnológica praticamente desde a década de 60, são aperfeiçoamentos, aprimoramentos, né? Mas, de toda maneira, a transformação tecnológica, o progresso tecnológico faz com que haja uma economia de trabalhadores, e isso impõe aos trabalhadores ter que aceitar e adaptar-se a essa circunstância. Né? É isso, inclusive, para ser bem objetivo, que perpassa o debate, infelizmente, da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, né? Que abandonou totalmente a perspectiva de olhar como foi a experiência de enfrentamento da revolução tecnológica, da primeira, da segunda revolução industrial, o papel ativo que tiveram os trabalhadores, para ter uma posição passiva em que cabe à sociedade se adaptar, qualificar-se, melhorar as relações, não havendo outra possibilidade. Né? Bem, a perspectiva que procuro desenvolver é de uma outra abordagem, que é o seguinte: não se trata de um período da sociedade que está sofrendo mudanças. Na realidade, nós estamos diante de não é um período em mudança, mas sim uma mudança de período. Certo? E se é uma mudança de período, os instrumentos que nós estamos adotando para analisar o tema do trabalho são instrumentos precários, anacrônicos, e que nos levam, na verdade, a esta perspectiva minimalista, uma perspectiva de adaptação a essas mudanças que são entendidas como de natureza da mesma sociedade. Né? Então, a meu modo de ver, né, nós estamos diante de um novo período, né, um novo período histórico, em que não sabe muito bem qual a construção teórica, mas certamente é uma sociedade que não é urbana e industrial, é uma sociedade de serviços. E serviços, essa sociedade de serviços não permite, inclusive, utilizar os instrumentos que os economistas abordam, mas não somente eles, de olhar que há o mundo do trabalho, do setor primário, setor secundário, setor terciário. Na verdade, você tem hoje um mundo do trabalho muito mais complexo e que reduz enormemente as hierarquias de controle e de comando que foram impostos pela indústria como forma de organização, a hierarquia de dominação, a hierarquia de subordinação. Esse mundo de serviços é completamente diferente, dando tanto as possibilidades, não é, de organização e crescimento da visão e a perspectiva mais neoliberal do empreendedorismo, coisa desse tipo, mas também abrindo a possibilidade para visões de perspectiva mais, eu diria assim, do anarquismo, para poder, de alguma forma, vincular com experiências que tivemos no século XIX, em que o anarquismo, como tendência organizativa, praticamente desaparece ao longo do século XX com o mundo industrial. Tá? Porque se nós formos analisar esse mundo aqui no Brasil, por exemplo, nós temos mais de 70% da produção do PIB contabilizado vem do setor de serviços. Né? O serviço já emprega quase 70% da força de trabalho. Né? Por exemplo, aqui em São Paulo, para dar uma ideia, né? Nós temos mais de 50 shopping centers, cerca de 20% da força de trabalho está empregado nos shopping centers, na diversidade que é um shopping center. Essa é a nova classe trabalhadora, digamos assim. E essa classe trabalhadora não está submetida à hierarquia de uma indústria como que permitia, inclusive, ficar mais evidente as contradições entre capital e trabalho. Né? Pesquisa que temos realizado, inclusive, com esse mundo de trabalhadores de serviços, não fica muito claro que há essa
divisão de classes entre capital e trabalho, porque no mundo de serviços, de maneira geral, é um mundo organizado por pequenos empreendimentos, embora existam grandes também, e esses pequenos empreendimentos, a contradição maior que ocorre, muitas vezes, é a contradição do indivíduo com relação ao Estado. Uma visão meio de clientela, de que o indivíduo paga, o trabalhador paga imposto, e esse imposto não resulta em benefício que ele identifica como sendo adequado. E essa perspectiva de clientelas, vamos dizer assim, é que tem dado espaço para avanço, inclusive, de perspectivas neoliberais na base dos trabalhadores. Se a gente analisar um pouco a experiência internacional, vai ver, né, como nos Estados Unidos, como na França, como na Inglaterra, por exemplo, a classe trabalhadora tem votado, de alguma parte, nos partidos de direita, nos partidos de perspectiva liberalizantes, né? Então, obviamente, é um tema bem complexo, estou sendo um pouco responsável de abordar isso em 10 minutos, mas era apenas uma questão introdutória do ponto de vista do método. Então, eu não me coloco em relação a essa visão que acredita que o trabalho está passando por um processo de transformações que são externas a ela, e tudo indica que a nossa possibilidade de viver com esse mundo é tentar se adaptar. Não me parece isso. Bom, em relação ao segundo ponto, que é, de certa maneira, focar a situação do trabalho no Brasil. Nós construímos um sistema de relações de trabalho, né, que, de certa maneira, antecipou-se à existência, propriamente dita, do trabalho urbano industrial, né, voltando ao debate dos anos 30, né, a perspectiva do Clube 3 de Outubro, né, a base fundamental do tenentismo, né, progressista, a liderança de Oswaldo do Aranha, por exemplo, na fundamentação de um programa de transformação da antiga sociedade agrária, não é? Colocava, evidentemente, a necessidade de regulação das relações de trabalho, porque o mundo agrário prevalente até o início da década de 30 era, na verdade, sem qualquer forma de organização, a despeito de tentativas de terem havido alguma intervenção no mundo do trabalho até então, até 30, mas o parlamento praticamente pouco permitiu avanços em termos regulatórios. Portanto, a perspectiva tenentista, digamos, nos anos 30, era, de certa maneira, estabelecer uma organização, uma regulação do trabalho que atingisse, sobretudo, onde estavam concentrados os trabalhadores, que era, basicamente, o mundo agrário, né? E nós tivemos, como nós todos sabemos, aqui a chamada Revolução de 30, mas também tivemos a Contra-Revolução de 32, que praticamente impossibilitou, né, travou o conjunto de reformas que faziam parte do projeto tenentista, não é? Como, por exemplo, a questão da reforma agrária, não é? O Clube 3 de Outubro, no seu programa, dizia claramente que a propriedade da terra, a propriedade privada, deveria ser defendida, não é? Desde que cumprisse a função social, não é? O que implicaria, evidentemente, uma reestruturação fundiária, não é? Mas, obviamente, a Contra-Revolução de 32 praticamente impossibilitou qualquer mudança no campo, né? Não apenas a reforma agrária ser realizada, como também a possibilidade de instaurar organização sindical, relações de trabalho no campo, né? Dizia, possivelmente, num diálogo entre Júlio Prestes, né, o candidato a presidente vitorioso nas eleições falsas de 30, para Getúlio, de que, bom, você ganhou em 30, tá certo? Mas como nós estamos aqui em 32, uma guerra civil aqui nesse estado, que era o que mais continha forças armadas no Brasil naquela época, não entregaremos as armas se porventura houver mudanças no meio rural. Então, ali bloqueou qualquer possibilidade de reforma agrária no Brasil, né? E nós tivemos esse mundo urbano no nosso país, que é profundamente desorganizado, segregado, né? Nós construímos, na verdade, não cidades, mas acampamentos, né? Um mundo urbano segregado, em que os pobres passaram a viver cada vez mais distante do centro, né? Enfim, um processo desorganizativo muito grande do ponto de vista da passagem do mundo rural para o mundo urbano, né? Em 30 anos, de 1930 a 1960, nós deslocamos a população do campo para a cidade, em maior parte. Foi um dos processos mais velozes
da história do capitalismo, né? A França, por exemplo, levou 150 anos para fazer essa mudança do campo para a cidade. Nós fizemos em 30 anos, 3 décadas. E com essa velocidade, né, nós, na verdade, criamos um mundo urbano, um mercado de trabalho urbano, extremamente com excedente de força de trabalho. O que isso significou um problema estrutural da organização dos trabalhadores. A ausência de reforma agrária, não apenas impossibilitou, digamos, construção de uma sociedade urbana menos desigual, mas permaneceu ao longo do tempo um poder inquestionável do proprietário rural. Porque um dos elementos fundamentais das reformas agrárias no capitalismo era quebrar a espinha dorsal dos proprietários rurais. E sem ter feito isso, o Brasil continuou tendo como um dos principais protagonistas da política no Brasil o agrarismo, os proprietários rurais. É isso que tem permitido, na verdade, a cada eleição no Brasil, 50 mil proprietários rurais no Brasil, que dominam mais de 50% da terra agriculturável, conseguir eleger cerca de 250, 260 deputados federais. O poder econômico desse mundo que vem lá de 30, que não foi, na verdade, obstaculizado. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também a impossibilidade da CLT, que só foi instaurada pelo Estado Novo, porque, evidentemente, se nós tivéssemos a ideia da democracia na década de 30, nós nem CLT teríamos. É importante que se diga isso. E, ao mesmo tempo, a CLT foi estabelecida para algo que não existia no Brasil, em 1940, que era trabalhadores urbanos. Segundo o censo de 1940, de cada 10 trabalhadores, apenas um estava na cidade, 9 no campo. E a CLT não diz nada sobre o trabalhador rural. Começa, na verdade, lenta e gradualmente, a partir de 1963, com o Estatuto do Trabalhador Rural, que aí começa a incorporar a Constituição de 88, tá certo? Que, de certa maneira, estabeleceu algum equilíbrio entre esses dois mundos, rurais e urbano. Então, o que eu quero chamar a atenção é que ali se constituiu um sistema corporativo de relações de trabalho que antecipou as próprias relações de trabalho urbano, que ganharam importância pelo projeto de industrialização, que não existe mais. Tá certo? Nós estamos vivendo, desde a década de 90, na verdade, um processo de desindustrialização precoce. Nós fomos um país cuja industrialização foi tardia, a gente começou a industrializar tardiamente, depois que os países já tinham se industrializado, quando o capitalismo já era monopolista, quando havia as grandes empresas, enfim, nos industrializamos com um esforço enorme aqui no nosso país, e sem termos completado a industrialização, entramos numa fase de desindustrialização precoce. É natural no capitalismo a desindustrialização madura, vamos dizer assim, para situar o caso europeu, ou mesmo norte-americano e japonês. A desindustrialização madura transcorre quando a população, à medida que vai evoluindo o tempo, elevando a renda média da população, o deslocamento da renda vai sempre para o consumo de bens industriais, até um determinado limite em que o adicional de renda não vai mais para o consumo de bens industriais, mas para serviços. Evidentemente, a pessoa é pobre, melhor de renda, vai comprar uma casa, um automóvel, os diversos bens manufaturados. Mas chega um determinado limite que ninguém vai comprar 20 carros, 30 geladeiras. Então, há um saturamento desse consumo e, à medida que a renda continua aumentando, essa renda vai deslocada para serviços e de diferente natureza. Não é o nosso caso. Nós temos uma parte enorme da população que não tem acesso a bens industriais e, portanto, a indústria teria grande espaço de expansão no nosso país, caso nós não tivéssemos abandonado o projeto de industrialização. E com isso significa dizer que nós, hoje, o que é a indústria no Brasil? Nós estamos aqui em São Paulo, chegou a ter quase 60% da produção industrial nos anos 70. Hoje, na região sudeste, o principal produto industrial da região sudeste é a exploração de petróleo. O petróleo bruto é o principal produto industrial da região sudeste. O principal produto industrial da região nordeste é a produção de óleo diesel. O principal produto industrial da região norte do país é minério de ferro. O principal produto industrial da região centro-oeste é carne bovina. O principal produto industrial da região sul do Brasil é carne de frango. Essa é a indústria brasileira. Então, obviamente, não temos mais... Nós temos indústria, como tínhamos até a década de 30, mas não temos industrialização. Não há subordinação pelo capital industrial dos demais capitais. Certo? Então, nós temos hoje um outro mundo, um mundo de serviços, nesse sentido, e que precisa ser melhor entendido, porque toda vez que você tem uma alteração na infraestrutura da sociedade, quando muda a base econômica, industrial para serviços,
ou de outra natureza, você tem um impacto inegável na estrutura de classes e frações de classe da sociedade. E se muda a estrutura de classe da sociedade, muda a superestrutura, que é onde é que estão o Estado, as instituições, as regras, os partidos, sindicatos. Então, essa transição nós estamos vivendo, e com essa transição estrutural, não é, o sistema de relações corporativo de trabalho perdeu a sua funcionalidade. E estamos muito rapidamente transitando para um outro sistema contratualista, que não é nem contratualista do ponto de vista mais organizativo e coletivo, que se verificou nos países dito capitalistas desenvolvidos, mas um sistema contratualista de natureza individual. O que significa dizer, portanto, que o futuro nos espera é o fim das instituições corporativas. É o fim da justiça do trabalho, tá certo? É o fim, na verdade, da estrutura sindical que nós temos. Então, é outro sistema de relações de trabalho. Então, o que nós estamos vendo nesse sentido é isso. Ou seja, ou estamos, de um lado, tentando defender essa estrutura, e isso é difícil do ponto de vista da mudança da natureza das atividades econômicas, da própria fundamentação das classes e frações de classes. Né? Tanto é que, nessas experiências de 2 décadas aqui no Brasil, as instituições que melhor conhecem a nossa sociedade, esse novo mundo do trabalho, o trabalho de serviço, as instituições que melhor conhecem não são as universidades, infelizmente, tá certo? Não são os sindicatos, não são os partidos. As instituições protagonistas desse mundo do trabalho aqui no Brasil, né, vem sendo cada vez mais, né, o crime organizado, né, e as igrejas neopentecostais. São as principais instituições que, digamos, conseguem ter uma relação com esse novo mundo. Né? E por que isso? Bom, porque as instituições tradicionais da sociedade urbana industrial, né, como o caso dos partidos, sindicatos, né, são instituições, na verdade, que se especializaram em determinadas tarefas. Né? O chamado novo sindicalismo, utilizando a experiência inglesa de Hobsbawm, né, que identifica o novo mundo organizativo do trabalho com a segunda revolução industrial, né, com o surgimento da grande empresa, um sindicato, portanto, diferente daquele anteriormente, que era o sindicato de ofício. Né? O sindicato de ofício era aquela forma de organização, Lenin, que analisou o sindicato de ofício, identificava como um sindicalismo que representava a elite dos trabalhadores, os trabalhadores que tinham maior aprendizagem, né? Trabalhadores, portanto, melhores inseridos no capitalismo. Esse sindicalismo era uma espécie de instituição totalizante. Né? Estamos falando até o século XIX, a democracia existente era uma democracia censitária, os trabalhadores não participavam das eleições, só participavam proprietários, quem tinha dinheiro era alfabetizado, como é o caso brasileiro, os trabalhadores estavam fora do processo eleitoral, né? Então, obviamente, não tinha organização partidária, mas o sindicato era uma instituição totalizante na medida em que ele exercia uma série de funções. Que funções? Bom, os sindicatos de ofício, por exemplo, não é? Eram instituições que geriam a questão social através dos fundos de ajuda mútua, né? Arrecadação de recursos dos cotizantes, simpatizantes, que de alguma forma buscava enfrentar os riscos do exercício do trabalho. Que risco? Bom, o risco de ser demitido, o risco de ter algum acidente de trabalho, o envelhecimento e assim por diante, a morte. Então, você tinha, na verdade, o embrião do estado de bem-estar social foi construído pelos sindicatos de ofício, nesse sentido. Que você tinha fundos, na verdade, para enfrentar os problemas do exercício do risco do trabalho. O sindicato de ofício também era uma instituição cultural, na medida em que zelava, valorizava a cultura do trabalho. Basta ver aquelas fotos do século passado, da forma de vestir, a forma de falar, a poesia do mundo do trabalho era diferente do mundo burguês. Os sindicatos também eram, digamos assim, instituições educacionais. Os sindicatos de ofício tinham as escolas de arte e ofício, formavam, qualificavam trabalhadores de acordo, inclusive, com a demanda. Não formavam sem cuidado a quantidade de trabalhadores, porque dependiam da demanda. Os sindicatos faziam a luta política como expressão partidária, eles eram contra o Estado, contra a política. Os sindicatos de ofício não faziam negociação coletiva, tá certo? Porque entendiam que o lucro era um roubo. O que seria o lucro? Aquela parte, né, do valor trabalho absorvido
pelo patrão, pelo empregador. Portanto, não cabia ao sindicato negociar com o ladrão. O que o sindicato queria era o fim do ladrão. Ele queria ocupar a empresa, a fábrica, e não negociar com a fábrica. Tá? Então, era esse mundo caracterizado, não é, que, de certa maneira, se desconstrói, se transforma agora na segunda revolução industrial, na grande empresa, em que você vai ter um outro tipo de sindicato, sindicatos de ofício, tá certo? Sindicato que vai cuidar das relações de trabalho dentro da empresa, da grande empresa. E o sindicato vai ficar dentro da empresa, não é? E agora pode ficar porque ele não quer mais destruir a empresa, ele não quer ocupar a empresa, ele quer melhorar as relações de trabalho. Né? E para o novo sindicalismo, o lucro não é um roubo. O lucro é a melhor possibilidade da negociação. O lucro é o futuro do emprego de amanhã. Porque sem lucro não tem negociação, sem lucro não tem investimento, não tem emprego. Mudou a forma, portanto, de relacionamento. Né? Então, esse mundo da sociedade urbana industrial, da segunda revolução industrial, né, é um mundo, na realidade, que você tem instituições especializadas em determinadas tarefas. O sindicato, qual é o papel do sindicato? O novo sindicalismo é, na verdade, a luta econômica. A luta do sindicato é aumentar o custo da mão de obra. Esse é o papel do sindicato. Porque qualquer atividade que vai fazer tem impacto no custo da empresa. Redução de jornada, elevação de salário. Qualquer possibilidade tem impacto no custo da empresa. Certo? E é por isso que nós temos, então, um papel importante da luta política. Quem faz a luta política? É o partido. Certo? O sindicato não vai cuidar de leis. O sindicato vai cuidar da organização no local de trabalho, na negociação coletiva. A luta política faz o partido, certo? Que é especializado nessa fundamentação de avançar as leis, de fazer com que, inclusive, os acordos coletivos se transformem em leis que generalizem para todo mundo. Né? A lei do salário mínimo na Inglaterra, por exemplo, o que é? Senão um projeto apresentado com o objetivo de generalizar para a sociedade inglesa uma conquista da grande empresa, que é o piso salarial. O acordo coletivo estabelece a jornada máxima de trabalho, que depois se transforma num projeto de lei e que passa a virar uma lei para todo mundo. Mas quem faz isso é o partido político. Então você tem, na verdade, instituições especializadas em atuação, muito própria da sociedade urbana industrial. Nessa sociedade nova que nós estamos falando, tá certo? Estamos apenas tocando, sem saber muito bem como ela é uma sociedade, na verdade, está a exigir, talvez, instituições de multifuncionalidade e não instituições especializadas. E por isso, quando nós vamos analisar o papel dos partidos políticos e dos sindicatos na atualidade, percebemos que essas instituições especializadas estão com enorme dificuldade de dar conta dessa nova relação, dessa nova sociedade. Nesse sentido, o crime organizado, as instituições religiosas, estão muito mais avançadas porque a sua forma de atuação é uma forma de multifuncionalidade. A igreja neopentecostal não é apenas para cuidar das almas. Tá certo? Ela é uma organização partidária. Elegeu deputados, senadores, tem um projeto político. Tem televisão, tem meios de comunicação, tem escolas. Estão entrando intervindo junto com o Estado, né, nesse processo de OCIP, de fragmentação da atuação do Estado, de certa forma, são as instituições religiosas que estão em várias experiências municipais atuando. Elas são, as igrejas, né, estão justamente onde as pessoas moram, praticamente, tal como foi a experiência, no caso brasileiro, de reaparecimento do novo sindicalismo na final da década de 60 e 70, né, como se organizou as oposições aos sindicatos existentes naquela época, que virou o novo sindicalismo nos anos 80. Não se podia fazer luta sindical, né, dentro do sindicato durante a ditadura militar. Portanto, não havia, na verdade, a tentativa de organizar no local de trabalho. A organização das oposições, né, eram feitas aonde? Por local de moradia. Se organizavam os trabalhadores do local de moradia, porque se algum dirigente sindical ou algum militante aparecesse numa assembleia no sindicato, ele era identificado, porque era um sindicato organizado por militares, né, por gente vinculada à repressão, a pessoa era presa, demitida, assim por diante. Um evento como esse, alguns anos atrás, nós estaríamos tudo preso aqui. Né? Esperamos que isso fique ao passado só. Né? Então, a organização por local de trabalho, as comunidades eclesiais de base, 83 mil comunidades eclesiais de base que nós chegamos a ter nos anos 70, tudo organizado por local de trabalho, e não, tudo organizado por local de moradia e não por trabalho. A partir da democratização, há uma institucionalização
da vida partidária, da vida sindical, e a organização passa a ser por local de trabalho e não mais por moradia. Partidos de base operária que tinham uma organização por local de moradia viraram organizações parlamentares. Então, há um afastamento, e esse afastamento vai ser ocupado crescentemente pelo crime organizado, pelas igrejas. E as igrejas são espaços de sociabilidade. Nesse mundo dos serviços, a individualidade é extremamente elevada. Nós não temos mais aquela forma de arranjos familiares predominantes, de 2 adultos e 2 ou 3 crianças, em que havia o diálogo em casa, no almoço, no café, no jantar. Não tem mais diálogo em casa. As famílias, os arranjos familiares, em geral, são constituídos de um adulto e uma criança. Não tem diálogo, inclusive, pela internet, etc. Quem faz o diálogo, quem cria a ideia da identidade de classe, são as igrejas. Ao reunir as pessoas, e cada um fala um pouco de si, ter uma orientação. As nossas assembleias sindicais quando reúnem pessoas, 2, 3, meia dúzia de pessoas falam, não é um espaço de convivência e de identidade. O crime organizado vai na mesma perspectiva. São confrarias de ajuda mútua. Ajuda mútua. Por determinados objetivos. Hoje são ilegais, talvez algum tempo deixem de ser ilegais. Os sindicatos também já foram vistos como instituições ilegais e se transformaram como algo legal. Não é o fato das igrejas hoje serem igrejas neopentecostais serem vistas como de direita que elas não possam se transformar também. Porque a Igreja Católica, nos anos 60, era extremamente conservadora, apoiou o golpe de 64. Mas depois, as comunidades eclesiais de base, teologia de libertação, foram fundamentais para fazer a transição para a democracia. Então, é um mundo em disputa. Um mundo que exige, em primeiro lugar, a gente conhecer muito bem do que nós estamos falando, tá certo? Porque, de acordo com esse diagnóstico, é que nós poderíamos oferecer respostas que, a meu modo de ver, são diferentes das que hoje nós estamos oferecendo. Respostas que, de certa maneira, não têm grande identificação com essa nova sociedade em transformação. Eu vou ficar por aqui, porque eu nem cuidei do meu horário aqui. Já falei 31 minutos. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.